Bem-vindo à nossa escola de fundamentos. E a gente está nesse nosso segundo curso falando sobre a obra de salvação. O quanto é importante a gente aprender, como novas criaturas que nós somos, qual foi o preço que foi pago, como Jesus nos salvou, porque isso é muito importante para a nossa jornada. E eu quero que nesse curso você consiga compreender isso. Essa salvação foi maravilhosa demais. E a gente vai começar nessa nossa primeira aula falando sobre a cruz. A cruz, gente, é o centro da história humana. Ou seja, a cruz é um diferencial na nossa vida. A cruz é um marco na nossa vida, na história do ser humano. Você sabe que a nossa história hoje é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho foi o marco da história de Jesus na nossa história. Então, gente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nos dias do Antigo Testamento, a gente via muito isso acontecendo. A figura e tantas figuras no Antigo Testamento apontando para Jesus lá na frente. E nós temos essa noção no nosso coração de que tudo no Antigo Testamento também era feito pela fé. Deus não aceita nada que não seja pela fé. Então, o povo do Antigo Testamento ele tinha que crer pela fé. Mas eles criam na fé daquele que viria. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos o nosso coração e vivemos pela fé naquele que veio. Então, a obra da cruz é um marco, é uma linha divisória na história, na vida do ser humano. Quando a gente olha para o começo, a gente vê lá o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, e eles têm ali um relacionamento com Deus todos os dias, mas eles acabam pecando. E quando eles pecam, preste atenção nisso, o plano da redenção de Deus começa a operar. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse! Que no momento que eles pecam, Deus já traz a solução para eles. E é isso que a gente vai ver nesse curso, né? Existe uma promessa, no momento que eles pecam, existe uma promessa. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, no verso 15. Diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso é Deus falando para a mulher e para a serpente, deixando para eles uma promessa de que Deus entraria no meio da história do ser humano para resgatar o ser humano, para levar de novo o ser humano a uma vida com Deus. Sim, a serpente feriria o calcanhar, falando da morte de Jesus, mas a cabeça da serpente seria esmagada, o inimigo seria derrotado. Para que isso acontecesse, isso a gente está resumindo só nesse primeiro vídeo, rapidinho, essa história do poder da cruz, sangue precisava ser derramado. Por quê? Porque Deuteronômio diz que o sangue é a vida. Então, quando um sangue está sendo derramado, biblicamente falando, a gente vai ver sobre os sacrifícios, biblicamente está falando que uma vida está sendo doada, uma vida está sendo entregue. Gênesis capítulo 3, no versículo 21, diz assim, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Como é que Deus fez roupa de pele? Ele fez criar? Não, um sacrifício foi feito. Um sacrifício foi feito de um animal e a pele desse animal foi tirada. Então, quando se fala aqui de ter sido feito peles, o que estava implícito é que um animal teve que morrer. E a nudez de Adão e Eva foi coberta. Por quê? Porque quando eles pecaram, você vê no relato bíblico, em Gênesis capítulo 3, que eles se afastaram de Deus. A primeira coisa que o pecado faz, gente, é afastar a gente de Deus, na nossa consciência, nas nossas práticas. E aí eles se afastam de Deus e procuram uma maneira de cobrir a sua própria nudez. E aí quando Deus se encontra com eles e faz perguntas e conversa com eles, Deus provê a solução da sua maneira. Preste atenção nisso. Existe a maneira do homem de dar solução e existe a maneira de Deus de dar solução. Deus aqui, através do sangue, do derramamento de sangue, ele está trazendo a sua solução. Ou seja, alguém vai ter que entregar a sua vida. Você já conhece a história? Você já está olhando lá para frente, apontando para Jesus. Alguém vai ter que dar a sua vida em resgate pela humanidade. E qual é o pivô dessa história? O ponto central dessa história? Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 21. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então, desde o início dos tempos, Deus ordena o sacrifício de um cordeiro como substituto para ser a única maneira como Deus recebe a humanidade, o perdão dos pecados e a aceitação de Deus. Qual era a única maneira? Ou seja, Deus ordenou uma maneira. Qual era essa maneira? Um cordeiro precisava ser morto. E a gente vê isso em toda a história. Essa substituição acontecendo, a gente vê na questão de Abel, trazendo também um sacrifício. A gente vê a questão de Abraão oferecendo o seu filho como sacrifício. A gente vê Isaac, a gente vê a Páscoa com o cordeiro sendo imolado. A gente vê a serpente de bronze no deserto, servindo como um substituto da obra da cruz de Cristo. Porque você sabe que a serpente de bronze, o bronze no Antigo Testamento fala de pecado. Então lá no tabernáculo de Moisés, por exemplo, o átrio, tinha muitos artifícios de bronze. Por quê? Porque Deus estava lidando com o pecado da humanidade. E a serpente de bronze era justamente colocada num pedaço de madeira grande, que parecia uma cruz, e todo mundo que passasse por aquela serpente. Por que serpente? Porque na história eles estavam sendo picados por serpentes e estavam morrendo. E Deus traz a solução e ele diz, a serpente de bronze, ou seja, bronze, símbolo de pecado, símbolo de julgamento. Essas serpentes estão sendo julgadas. Quando vocês olharem para ela e vocês verem a cruz, meu Deus, isso fala muito. O Antigo Testamento é cheio de símbolo. Eles estavam olhando para a cruz e as serpentes daquele deserto estavam sendo julgadas. Vocês serão curados. E todo aquele que passava por aquela serpente, gente, tinha que crer na palavra de Deus. Então tudo é pela fé. Então, gente, desde o Antigo Testamento, a obra da cruz já estava sendo anunciada. A gente vê os sacrifícios da lei, a gente vê os profetas falando sobre isso. Então, gente, desde o tempo da igreja primitiva até hoje, da inauguração da nova aliança, nós podemos colher os benefícios da cruz. Ao olharmos para trás e pela fé recebermos tudo o que ali foi realizado por nós. O que a gente vai falar nesse curso? A gente vai falar sobre a obra da salvação. E não seria o melhor lugar para a gente começar? De onde tudo começou. Na cruz do Calvário. Onde tudo recomeçou para mim e para você. Entender a obra de Cristo na cruz do Calvário é vital para eu e você como novas criaturas. Então o curso está só começando. A gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para a gente colocar no nosso coração. Eu espero que você fique comigo até o final. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.